Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos os versículos 3, 4 e 5 da Surat al-Ma'ida, do capítulo Ma'ida, a mesa servida, que é o capítulo 5 do Alcorão Sagrado. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. É-vos proibido o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco. Está contando o que não é lícito para você comer. A primeira é a carne do animal encontrado morto. Mas meita, a tradução mais correta é qualquer carne que não seja abatida da maneira islâmica. É meita. O adam é pecado comer sangue. Porque, sabe, fígado tem um sangue que antigamente, até hoje, eu ouvi algumas pessoas, eles deixam esse sangue secar, né? E depois fica como fígado e eles fazem churrasco de sangue mesmo. Então, mas sangue do animal é pecado. E é najas também, é impuro o sangue. Mas qual sangue? Quando você mata um animal para comer, um boi, vaca, carneiro, abater, o sangue que sai, sim, espirra, é najas, impuro, né? Impuro. Mas o sangue que depois vai sair do corpo, fica no corpo, né? No abate não sai, fica ao redor de carne, né? Esse sangue não é najas, não é impuro, mas é pecado para comer. Então, em qualquer jeito, não pode comer sangue do animal. Até o animal lícito, como boi, vaca, o sangue é pecado ilícito. E a carne de porco, claro, que é pecado e najas também. Quando a gente fala que é najas, quer dizer que até se você tocar, tem que lavar sua mão. Se colocar um pouco de carne de porco na sua comida, uma sopa, imagina, feijoada, você tem que jogar fora toda assim, a comida, não pode comer outro. Mas, por exemplo, peixe de tubarão, peixe que não tem escama, né? A peixe que não tem escama não é najas, não é impuro, mas é pecado para comer. Você não pode comer peixe, por exemplo, como tubarão, mas se alguém colocou um pouco em uma sopa, uma comida, você pode tirar esse peixe e comer o resto. Isso que é a diferença entre najas e haram, o pecado. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, e o que é imolado com a invocação de outro nome que é o de Allah. Antigamente, na época do profeta, na época de ignorância, eles sacrificavam uns carneiros em nome dos ídolos, por exemplo, como sacrifício. E eles davam para o povo, assim, para comer. Isso também é pecado. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ.
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ, e o animal estrangulado e o que é morto por espancamento e por queda e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente. Tá. Deixa eu explicar então essas palavras. Al-munqudha, wal-mutaraddiya, wal-natiha, wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum. Os animais que antigamente, tudo isso os costumes da época da ignorância. Eles colocavam, por exemplo, um animal embaixo de, na verdade, entre duas madeiras pesadas, e o animal morria, por exemplo. Isso também é pecado. Ou o animal que outro animal, por exemplo, comeu uma parte desse animal e morreu. Isso, por exemplo, um leão, não sei, um tigre, tá? E esse boi, o que sobrou, né? O resto da carne do animal você não pode comer. Por quê? Porque só apenas a carne que é lícita para comer é carne que você mata pela maneira islâmica. A carne que você encontrou, por exemplo, no deserto, ou outro animal comeu, isso também não dá para comer. Illa ma zakkaytum, exceto se o imolais. Está dizendo que, por exemplo, um animal que é um boi, por exemplo, que outro animal, um leão, pegou ele, comeu uma parte do corpo, da carne dele, mas quando você chegou, o animal, o boi ainda está vivo, né? Perdeu, por exemplo, não sei, uma perna, mas ainda está vivo. Daí você consegue matar pela maneira islâmica e comer o resto, senão não pode comer. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, deixa eu ver como traduziu. E o que é imolado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos. Nusub era algumas pedras colocadas ao redor de Kaaba, na nossa mesquita sagrada, não eram como ídolos. Algumas pedras que eles matavam os animais como sacrifício e pegavam a sangue e colocavam essas pedras. Tudo é de idolatria, não é da religião monoteísta. Então isso tudo é pecado, porque eles faziam esse sacrifício, sacrificavam no caminho dos ídolos. Daí a mesma coisa, que não é lícito para comer. E é vós proibido que adivinheis o destino por meio de varinhas da sorte. Deixa eu ver a palavra. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. O que faziam na época? Eles juntavam 10 pessoas e matavam um boi, por exemplo, e falavam, como um jogo, eles faziam um Qur'an, né? Por exemplo, escreviam o nome do Sheikh Wahid, Haj Jamal, Haj Fuad, não sei quem, tá, todo mundo, 10 pessoas. E eles pegavam 7, dentro desses 10, essas 7 pessoas, as primeiras, eles levaram uma parte da carne sem pagar. As 3 pessoas que não saiu o nome deles, eles pagavam o que outros levaram. Então isso é pecado. Qualquer jeito de jogo de azar não é lícito na nossa religião. Você pagar uma coisa que é um risco, né? Que você não sabe que vai ter um benefício para você ou não. Você está pagando e talvez não chegue nada para seu nome. Isso também é pecado. E agora? Al-yawm ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Agora mudou o assunto. Mudou o assunto para um assunto muito importante, que foi da liderança depois do profeta Muhammad. Olha. Al-yawm ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Hoje, os que renegam a fé, os incrédulos, se desesperam de aniquilar
vossa religião. Hoje já eles desesperam, hoje eles já, na verdade, aqui traduziu como verbo presente, mas o verbo é passado, né? Al-yawm ya'isa alladhina, eles já desesperaram, né, da religião de vocês. Por quê? Essa história que está dizendo Al-yawm akmaltu lakum dinakum também, hoje eu completei a religião para vocês, a vossa religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati, e hoje eu atmamtu quer dizer que eu agraciei, ou eu fechei, por exemplo, completei, né, a minha graça. Aqui também completei a minha graça para convosco. E raditu lakum Islam dina. Olha para a tradução, porque esse versículo é muito importante. E agradei-me do Islã como religião para vós. Do verbo agradar, do verbo agradar, né? Agradei-me. Então, olha, a história. Na última viagem do profeta Muhammad para Meca, para fazer peregrinação, ele juntou os companheiros, os ashab, foram para lá, fizeram peregrinação e voltaram para Medina. No caminho da volta, chegou outro versículo que é Balligh ma unzila ilayk, né? E agora você tem que divulgar a mensagem mais importante da sua religião, que se você não o fizer, você não completou a religião. E o profeta Muhammad juntou todo mundo, milhares ao seu redor, chamou seu primo Ali, seu genro, levantou a mão dele na frente de todos os companheiros e falou: Man kuntu maulah, fahada Aliyun maulah. Quem me considera como líder, como imam, como profeta, líder da comunidade, tem que saber que depois de mim, né, depois do meu falecimento, o Ali é maula deles também, líder deles também. E olha, e agora chegou esse versículo, depois dessa história, chegou esse versículo: Al-yawm ya'isa alladhina kafaru an dinakum. Os incrédulos hoje já desesperaram. Por quê? Porque até hoje eles tinham esperança para a liderança depois da morte do profeta. Eles falavam assim: vamos aguentar a liderança do profeta Muhammad? Daqui a pouco ele vai morrer e a gente vai pegar de novo o governo, por exemplo, né? Mas al-yawm ya'isa alladhina kafaru. Hoje que você divulgou isso e anunciou essa mensagem, ya'isa alladhina kafaru. Eles já desesperaram. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E hoje eu completei a religião. Por quê? Porque a religião se completa com continuação da liderança. فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. E agora volta para explicar as comidas, qual comida é halal, qual é pecado. Vamos lá. فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Então, quem é impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo Deus é perdoador, misericordiador. Se você estiver em uma situação que não tem nada para comer e você vai morrer de fome, só tem uma comida que não é halal, você pode comer para se salvar. Isso é outra coisa, né? Até meita, né? Consumir o mínimo. Qualquer coisa pecado ou ilícita você pode comer se você tiver medo de morrer. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Uma vez uns companheiros do profeta foram e perguntaram para o profeta Muhammad que a gente tem uns cachorros, né? A gente manda esses cachorros para
caçar, né? Por exemplo, uns animais que dá para comer. يسألونك ماذا أحل لهم. Perguntam-te, Muhammad, o que lhes é lícito? Dize, são-vos lícitas as coisas benignas e a presa dos animais caçadores adestrados que ensinastes conforme Deus vos ensinou. Então, não tem problema se você mandar um cachorro, não sei, um cachorro ensinado, né, para caçar, por exemplo. Mas ele tem que trazer o animal lícito vivo. Ou você, quando está mandando, pode falar Bismillahirrahmanirrahim e ele vai caçar. Ensinaste conforme Allah vos ensinou, então comei do que para vós eles retem e mencionai sobre isso o nome de Deus. Porque a gente tem que falar Bismillahirrahmanirrahim ou Alhamdulillah Subhanallah, uma frase que tem nome de Deus, para conseguir comer. Daí, dessa maneira, você pode caçar e comer. Wattaqullah inna Allah sari'ul hisab. E temei a Deus, por certo, Deus é destro no ajuste de contas. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. E agora vai explicar o que é lícito e também fala da comida dos cristãos, da comida dos judeus. Quando um cristão, por exemplo, te convida para a sua casa, você pode comer a comida dele. Não vamos lá. Hoje são-vos lícitas as coisas benignas e o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro, os adeptos do livro, os seguidores do livro, que é a Bíblia, quer dizer, os cristãos ou os judeus. Então, e vosso alimento lhes é lícito. Então, eles podem comer do seu alimento e você pode comer do alimento dele. Claro, se não tiver uma carne que você tem certeza que não é halal. Eles te convidaram. E eles têm na mesa várias comidas, não sei, de peixe, de verduras, qualquer coisa que não tem carne ou frango, que não é halal, você pode comer qualquer comida deles. E agora, porque já falou da comida dos cristãos, dos judeus, e agora explica do casamento com as mulheres cristãs. Vamos. E vosso alimento lhes é lícito, e vos é lícito esposardes as castas entre as crentes. A palavra castas, o que quer dizer, Raj? Castas significa puras. Puras, exatamente. Al-Muhsanat quer dizer as mulheres puras. O castas, então, entre as crentes, né, fiéis dentro eles. E as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro, antes de vós, porque o cristianismo e o judaísmo eram as religiões antigas, né, antes do islamismo. Antes de vós, quando lhes concederdes seus prêmios, mahar, a dote. Está dizendo que se você casar uma menina muçulmana ou uma menina cristã, você tem que pagar o dote, é a mesma coisa. Sendo castos, não adúlteros, e não as tomando jamais por amantes. Casa com uma cristã ou judia, até um muçulmano qualquer, mas escolhe uma menina que não toma, por exemplo, alguém como amante, mas escondida. Antigamente, isso acontecia escondido, mas infelizmente hoje, até a gente olha para várias mulheres, ao contrário também, os homens que traem, saem com
amante, e até eles falam, eu saí com fulano, eu saí com fulana. Isso que olha para sem vergonha, que antigamente acontecia escondido, mas hoje até contam para os amigos. Isso é um grande pecado no islamismo. E quem renega a fé com efeito, anular-se-ão suas obras e estará na derradeira vida entre os perdedores. Os renegadores da fé, quem renega a fé, o incrédulo, tem boa ação, tudo bem, mas vai para o inferno, porque ele anula, ele estraga as suas ações boas por causa da sua incredulidade. صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.